Leitura do livro número 2 de Cryon, Não Pense Como um Humano, página 62, capítulo 11. Curando na Nova Energia. Canalização de 17 de agosto de 1993, Del Mar, Califórnia, Estados Unidos, Grupo Luz de Cryon. Saudações, eu sou Cryon do Serviço Magnético. Respeito o pedido que o meu sócio me fez essa noite, para ser lento e esperar que ele termine de falar antes de eu continuar com a frase seguinte. Há aqui uma grande excitação, a doçura neste lugar, uma doçura que é gerada pelos humanos presentes. Eu não seria Cryon se não lhes dissesse repetidamente que venho diante de vocês e me sento aos seus pés, pois amo-vos com muita ternura. É a ilusão do período de aprendizagem que vos faz duvidar disto, tal como os leva a acreditar que eu sou maior do que vocês. Já disse muitas vezes que vocês são os celebrados, pois quando não estão aqui, trazem com vocês as marcas deste período de aprendizagem. É como dizer que no momento de partirem desse planeta, levam com vocês outra marca, tal como faz uma árvore terrena, a qual demonstra que voltaram a estar aqui. Este estatuto também será indicado pelas cores, para que em todo o universo se saiba que vocês são os guerreiros da luz, aqueles seres especiais que concordaram em vir e morrer, uma e outra vez, sacrificando esses períodos ao espírito. Ouvirão contar essa história muitas vezes quando se encontrarem junto de mim, pois é uma história muito mais importante do que se percebe neste momento. Assim sendo, continuarei lentamente. Esta noite, e no momento de quem está lendo ou ouvindo, estão convidados a sentirem-se em plenitude. Não se preocupem com o conhecimento, pois dei instruções ao meu sócio para transcrever e disponibilizar para todos tudo o que foi dito. Sintam-se em plenitude com o Espírito, porque eu sou Cryon. Represento o Espírito em toda a sua grandeza. Represento a verdade, aquela verdade que foi dita a Abraão, que foi dita a Elias, uma verdade que nunca mudou através dos tempos. Falo com a mesma voz com que o Espírito falou há muito tempo, e estou aqui para vos apresentar o mesmo amor que tem vindo a ser apresentado ao longo dos éons de tempo. Amo-vos com muita ternura e convido-vos a sentirem a terceira linguagem, aquela que se apresenta a si mesma neste momento, perante vocês. Convido-vos a sentirem-se em plenitude com o Espírito e saberem que são a totalidade, a saberem que têm um ser superior e a sentirem-se em paz com todo esse conhecimento. Apresento-me diante de vocês no agora, tanto em pessoa como nas páginas que estão lendo ou ouvindo, pois ainda que estas palavras estejam a ser pronunciadas pelo meu sócio e a serem traduzidas agora nesta sala, a linha de tempo para aqueles que estão lendo isto ou ouvindo pela primeira vez também é o seu próprio agora. Então qual é o verdadeiro agora? Compreendem a intemporalidade de Cryon e do Espírito? Eu nunca fui humano. Nunca caminhei com os seus sapatos, digamos assim. Não obstante, conheço as suas restrições psicológicas, assim como conheço a humanidade, pois essa é a minha especialidade. Sei como se sentem e o que pensam, pois lidei com tudo isso imensas vezes, gerado por quem está em período de aprendizagem. Tudo aquilo que faço é algo muito especializado, tal como a sua especialidade é estar em aprendizagem. Gostaria de dizer a todos os curadores presentes neste grupo e aos que leem ou ouvem essas palavras que o que se segue não foi concebido ou apresentado para impor uma mudança em nada do que estiverem a fazer. Se obtém resultados com o seu trabalho, então isso é suficiente. O que se segue tem a intenção de incrementar precisamente o que estão fazendo. Se introduzirem alguma mudança, seja ela qual for, será sempre vantajoso. Serão mudanças iluminadas, que vos trarão maiores resultados. Nenhum aspecto da informação aqui apresentada fará com que alguém faça algo de errado, ou que se engane em qualquer processo positivo. Uma coisa que deveriam reconhecer e aprender é que a verdade continua a ser a verdade, independentemente do que vocês decidam acreditar. Isto significa que a verdade de Abraão e a verdade de Elias sempre foi a mesma através dos éons de tempo. Portanto, a única variável que ocorreu nesse cenário é o ser humano.
Vocês são um aspecto relativo. A verdade, essa tem permanecido estática. À medida que essa transcrição for avançando, ficará mais claro por que digo essas coisas. Gostaria de me deleitar um pouco no amor que sinto por vocês, pois trouxe comigo aqueles que se sentarão junto com seus guias e vos falarão acerca de quem são vocês. Há sempre excitação cada vez que se permite a Cryon sentar-se diante de vocês ou nos momentos em que essas mensagens são lidas por aqueles que são como vocês. Lembre-se, leitor, você está no agora, tal como aqueles que assistiram a esta canalização. Há uma enorme doçura nesta sala. Doença e desequilíbrio. Sobre esses temas devem saber uma coisa muito importante. Algo deve ser dito àqueles que ainda duvidem do que estão vendo. O Espírito não vos oferece a doença e o desequilíbrio. O Espírito não julga os humanos que estão em período de aprendizagem. O Espírito não está aqui para vos impor um castigo negativo. Isto não acontece. Pretendemos que saibam de onde provém a doença. A resposta é algo que muitos já conhecem, pois foi escrita e traduzida anteriormente. A doença emana diretamente de vocês mesmos. É uma escolha sua, porque concordaram em criá-la ou em permiti-la antes de virem para a Terra. A doença baseia-se na avaliação lógica e no karma das vidas passadas. Assim vocês são responsáveis por ela em todos os sentidos. O Espírito não vos pôs doentes. Isto é algo intrinsecamente seu, tal como as suas pernas e braços. Vocês mesmos o pediram antecipadamente e agora aqui estão. Poderá parecer estranho que, numa condição diferente, quando não estavam aqui, tivessem pedido algo tão aparentemente negativo, tão aterrador, tão capaz de gerar medo. Mas por acaso estará isto em desacordo com as lições kármicas igualmente aterradoras e geradoras de medo, tal como foi canalizado em março de 1993? Pois tudo isto está relacionado. As debilidades da sua biologia não são mais do que karma, a linguagem do corpo da sua humanidade em período de aprendizagem. Polaridade e movimento giratório. Gostaria agora de vos falar da polaridade dos órgãos do seu corpo físico. Meus queridos humanos, ao entrarem nas suas modernas instalações médicas, não encontrarão ninguém que meça a polaridade e o equilíbrio magnético dos seus órgãos. Em nenhum lado encontrarão quem seja capaz de as equilibrar. E, no entanto, a polaridade ou o equilíbrio dos órgãos é fundamental para a saúde. Como podem os cientistas subestimar esse aspecto quando já medem a eletricidade dos músculos e do cérebro, quando já são capazes de traçar o mapa dos meridianos do corpo e de ver os resultados das sinopses do processo de pensamento? Tudo isso é magnetismo. Já vos disse antes para cuidarem do campo magnético em que funcionam e do qual eu sou responsável. Disse que sem isso seguramente morreriam, pois esse campo foi concebido e criado como suporte da sua biologia. Disse aos viajantes do espaço que devem levar esse campo magnético com eles, pois, no caso contrário, provavelmente também morrerão. Não obstante, isso continua a não ser reconhecido e compreendido. A polaridade do corpo humano está em conjunção com a polaridade da Terra. Se estiverem perfeitamente equilibrados e as polaridades forem as corretas, a doença não poderá instalar-se. A chave não se encaixará na fechadura, tal como é dito no capítulo 5 do livro número 1 de Karma. Por conseguinte, é conveniente descobrir qual é essa polaridade. Cada órgão tem a sua polaridade, que é interativa com o órgão situado ao seu lado. Isso é complexo, pois existem dois tipos de polaridade, a absoluta e a relativa. Na polaridade absoluta, o alinhamento positivo e negativo permanecem igual, independente da tendência física da pessoa. Já na polaridade relativa, muda em função dessa tendência física. Dois órgãos principais têm polaridade relativa, a pele e o cérebro. Todos os órgãos de polaridade absoluta responderão à polaridade do planeta, assim como todos os de polaridade relativa responderão à tendência física da pessoa. A polaridade pode ser medida por razões de saúde, e não é nenhum mistério saber como isso se faz.
já sabem há mais de 15 anos terrestres que se mede através das impressões digitais, o que não é uma surpresa para muitos dos que estão aqui reunidos. O aparelho que permite fazer esse trabalho está atualmente disponível no país a que chamam Alemanha. Poderia introduzir aqui uma dissertação para vos falar mais sobre a Alemanha, mas deixe-me dizer apenas o que alguns já devem ter suspeitado. A Alemanha é o lugar deste planeta que tem os atributos e as aparências mais fortes com o tempo anterior à glaciação e com o lugar que vocês chamaram Atlântida. Se bem se recordam, a Atlântida teve a ciência canalizada mais elevada que a humanidade jamais conheceu, apesar de ter existido a par com a escravatura. Aqueles que possuem esse medidor de polaridade na Alemanha, incentivamos, se é que estão lendo essas palavras, no sentido de permitir que a ciência médica o ponha à prova. Já é tempo. Alguma dessas informações podem parecer disparatada ou não científica para muitos de vós, mas a verdade continua a ser a verdade, independentemente do que vocês escolham acreditar. Há quanto tempo passaram a acreditar nos germes? Lavar o doente antes de submeter a uma intervenção cirúrgica? Lavar o doente antes de o submeter a uma intervenção cirúrgica era considerado uma estupidez. A verdade da sua saúde permanece constante. O que mudou foi a sua aceitação em relação a ela. Deixaram de a considerar estúpida para passarem a considerá-la atual. Ainda sobre a polaridade do ser humano, a segunda ação essencial para a sua compreensão é o movimento. Quando os animais da Terra nascem, muitos humanos consideram-nos com respeito, pois eles possuem instintos e intuições que parecem desafiar a sua condição de animais. Mal acabam de sair do útero materno, reconhecem os seus predadores e sabem onde esconder-se. Sabem onde está a comida. Tudo isto aparentemente sem qualquer tipo de aprendizagem, como se de uma memória, digamos assim, se tratasse. Alguns animais também possuem a navegação magnética, uma inter-relação direta entre os seus campos magnéticos biológicos e os da Terra, a nível molecular. Ouçam-me, queridos humanos, observem as crianças. O Espírito deseja que observem as suas crianças humanas. Ao princípio, quando chegam ao planeta, ainda apresentam alguns dos instintos e intuições que trouxeram com eles sobre o conhecimento prévio do Espírito. Nesta altura, os implantes ainda não se desenvolveram e a cultura que os rodeia ainda não teve tempo para lhes ensinar nada, ou seja, não conhecem nada melhor. Uma das primeiras coisas que as crianças desejam fazer quando adquirem mobilidade suficiente, mesmo que ainda não consigam andar, é girar. Não se trata de nenhuma casualidade. Olhem bem para elas. Por que fazem isso? Fazem-no porque sabem intuitivamente que tal é necessário para equilibrar a polarização dos seus órgãos. Quando já conseguem levantar-se e correr, o que fazem? Dão as mãos e fazem rodas. Observem em que direção giram. Algumas dessas coisas podem parecer infantis, inconsequentes e nada significativas, mas são a verdade. O movimento é fundamental para o equilíbrio, e a direção do movimento tem um objetivo. A seguir, falarei sobre isso. Depois, para quem se demonstre cético sobre esse tema, escreverei por que é que ele funciona. Já é tempo de saberem como operam essas coisas. Acima do equador ou do paralelo zero, o movimento giratório para a esquerda, sentido anti-horário, produz um incremento da polaridade, quer dizer, equivale a uma rotação suave. É bom para a saúde e ajuda a conservar o equilíbrio. O movimento giratório para a direita, no sentido horário, concorre para a saúde, pois muito mais energia é desenvolvida através desse tipo de rotação. Ocorre exatamente o inverso para quem se encontra por baixo, tal como olham para a Terra nos seus mapas, ou seja, abaixo do equador ou do paralelo zero. Por que é assim? Poderiam perguntar. Vou responder lentamente. Há um humor cósmico nisso, pois o meu sócio é metódico na sua forma de funcionar e deseja que os grupos de pensamentos cheguem em pacotes lógicos e em ordem sequencial, ou então sente-se confuso e trata de falar demasiadamente rápido, com medo de que a informação se perca e não possa ser repetida. Isso não deixa de ser uma reação humorística para o espírito. Os seres humanos têm polaridade, a qual pode ser medida.
Uma parte dela aparece sob a forma de um bipolar, ou seja, mais ou menos como um ímã. Já vos disse que o seu corpo tem essa essência de polaridade. Inclusive é mensurável e visível através da sua aura. A aura é a soma e a diferença da polaridade, e altera-se com o equilíbrio e a saúde do indivíduo. Também vos disse que o campo magnético da Terra é como se fosse o sofá onde se sentam magneticamente para descansar e para que ele vos sintonize, o que permite uma boa saúde e elevada iluminação. Agora, respondam a seguinte pergunta: o que ocorre no planeta quando pegam uma barra de ferro ionizada e a deslocam repetida e sucessivamente dentro das linhas de influência de outro campo magnético maior? Conhecem bem a resposta, pois utilizam esse fenômeno diariamente, ou o inverso, pois cria aquilo a que chamam corrente. Devido ao fato de a utilizarem diariamente, também tem que admitir que existe e é mensurável. Ao girar, cria-se energia. A corrente e há equilíbrio. Funciona acima e abaixo do paralelo zero, e não necessariamente por causa da rotação do planeta, mas sim porque acima do paralelo zero há uma influência positiva do bipolar gigante, ao passo que abaixo há uma influência negativa. É por isso que funciona. O movimento é o catalisador do equilíbrio. Quantas vezes já entraram nos seus modernos hospitais e vos pediram para girar? Isto é conhecimento. Esta é uma informação prática. Está na hora. O movimento por si só não funciona sem a interação. Para uma explicação mais ampla, por favor, veja a seguir o item Novos medicamentos, novos aparelhos. De cima a baixo. Em seguida direi algo aos curadores que os ajudará na realização do seu trabalho. Considerem um ser humano como um ser polarizado. Quer toquem curativamente numa pessoa, quer apliquem a sua técnica sem tocar no paciente, façam-no respeitando a polaridade, ou seja, utilizem ambas as mãos de ambos os lados do corpo, para cima e para baixo, pela frente e por trás. Enquanto curador, considere-se polarizado e passe a energia para o objetivo da cura. Perceberá um incremento nos resultados, o que também significa uma reformulação das suas técnicas de cura. É importante que os pacientes se deitem de tal maneira que você possa aplicar a energia quer pela frente, quer por detrás, descansando ou não as mãos sobre eles. Novos medicamentos e novos aparelhos. Dado que ao longo do caminho irão cruzar-se com sistemas de tratamento muito especiais, permitam-me informá-los o seguinte: os sistemas de tratamento e os medicamentos da nova energia serão os que contiverem vida, vida que está ou esteve ativa. É aqui que a mudança de rumo acontece e se apresenta a nova forma de perceber a cura. A intenção é tudo e constitui verdadeiramente o catalisador para muitas coisas. Isto não é informação nova, pois já foi canalizada antes. Até quando giram, a intenção é necessária para criar o equilíbrio ou a cura. Assim, ao lidarem com esses novos medicamentos e sistemas do seu tratamento, vocês têm que os saudar. Tem que haver intenção, tem que haver responsabilidade. Sem isto, eles não funcionarão, pois contém de fato a ciência tridimensional. Tem que saudá-los e amá-los. Se adotam uma postura ociosa, se os receiam, mas ficam na esperança de que funcionem, permitindo que entrem no seu corpo, que façam unilateralmente um trabalho em que vocês também deveriam participar, eles simplesmente permanecem inativos. Tem que saudá-los para que de fato funcionem. Igualmente, irão deparar-se com aparelhos que também terão que saudar. Eles não funcionarão a menos que interajam com total colaboração. É um novo tipo de ciência, na qual o ser humano é interativo, um termo que muitos de vocês já compreendem. Algumas dessas ideias poderão parecer absurdas e pouco científicas. A verdade, porém, continua a ser a verdade, independentemente daquilo em que preferirem acreditar. Os atributos dos curadores, o seu karma pesado, a eficácia da cura e da autocura. Gostaria agora de referir alguns dos atributos dos curadores deste planeta.
Isto dirá respeito a muitos dos que, neste momento, estão sentados diante de Cryon, assim como muitos dos que estão lendo ou ouvindo estas linhas agora. Um verdadeiro curador, alguém que fez da cura o seu trabalho e obtém resultados consistentes, possui dos karmas mais pesados do planeta. Um verdadeiro curador tem um ciclo longo, que não muda facilmente. Por isso, muitos trabalham contraídos. Lidam distintamente com essa contração, havendo quem a sinta como um peso, ou como ansiedade, ou até como preocupação pelo planeta. Os verdadeiros curadores sentem o fantasma da ansiedade de não virem a ter tempo suficiente. Aparentemente, há imensas pessoas para serem curadas, e elas dispõem de tão pouco tempo. Alguns receiam perder o seu poder. Outros não se sentem incomodados por receber chamadas à meio da noite para irem auxiliar pessoas necessitadas, por terem que se vestir e sair correndo, dando assim satisfação ao seu negócio. Esses são os atributos dos verdadeiros curadores em todo o planeta. Porém, dado que todos esses atributos foram criados pelo seu pesado karma, mas não fazem do que se reconciliarem com algo que eles mesmos criaram antecipadamente. Todavia, entre todos os humanos desse planeta, os curadores são os que possuem mais vincadamente o dom da nova energia. Através da aceitação do implante neutralizador, ou inclusivamente da solicitação de um novo guia, recebem o poderoso dom de poder encaminhar entre os que estão na escuridão, entre os que estão cansados, entre os mais desequilibrados. Podem tocar qualquer um deles e já não experimentarem qualquer contração, já não terem de se preocupar com a possibilidade de absorverem os desequilíbrios dos pacientes, inclusive através do contato físico. Este é o novo dom que obtém através do implante neutralizador. Este é o novo dom adquirido pela troca de guias. Tudo isso faz parte do novo poder. Alguns irão negá-lo e chegarão à cova sem terem deixado de se preocupar com os efeitos nocivos do seu trabalho sobre si mesmos. No entanto, aqueles que já aceitaram o novo poder saberão do que estou falando. Também tenho que vos dizer o seguinte: aqueles que possuem um karma mais pesado passarão uma época mais dura quando ocorrer a troca de guias. Em consequência, deveriam considerar a possibilidade de virem a passar por uma fase pesada. Se escolherem seguir este caminho, serão imensamente louvados. Imaginem-se a curar sem qualquer ansiedade ou preocupação. Imaginem as pessoas que vocês são plenamente equilibradas. Será um humor cósmico o fato de alguns dos maiores curadores do planeta terem o karma mais pesado? Há boas razões para isso, pois são os curadores que executam o trabalho mais pesado. Agora, tal como meu sócio solicitou, irei abordar a questão da eficácia da cura. Este tema tem duas partes, a autocura e a cura dos outros. Vejamos a primeira delas. A autocura. O meu sócio já várias vezes me perguntou: por que razão me encontro tão frequentemente perante pessoas que querem ser curadas, rezo por elas, imponho-lhes as mãos e nenhum resultado se manifesta? Lembrem-se que a doença pertence ao ser humano. O corpo permitiu. Desta forma, vocês são responsáveis por ela e pelo seu desaparecimento. Mas são os únicos que o podem permitir. Por conseguinte, do ponto de vista pessoal, torna-se mais fácil você curar-se a si mesmo do que curar os outros, pois tudo depende de si. A cura pode ser instantânea e total, ou pode ser instantânea e parcial. Seja como for, estará certo, tal como acontecer, pois depende do assunto kármico com que você esteja lidando nessa altura, assim como do momento em que se produz o ato de cura. Na nova energia, solicitar um implante neutralizador para si mesmo, assim como novos guias, pode proporcionar-lhe uma rápida cura. Alguns experimentarão reversões, curas notáveis. Parecerá magia ou milagre, mas é isto que será visto e documentado pelos outros, para que também eles passem a desejar o mesmo. Na autocura, você tem o controle total do seu próprio karma. Desde que ele fique a descoberto, não há qualquer possibilidade dessa situação continuar a ser um fantasma. Você irá perceber-se do que há para libertar-se. Irá deixá-lo a descoberto e, ao desprender-se, o corpo curar-se-á,
por ter encontrado o equilíbrio. Quer dizer, no que toca a doença em presença, a chave deixará de servir na fechadura. A cura dos outros. Este tema é complexo, mas aqui tem as regras que se aplicam à cura dos outros. Meus caros, nunca deixem de tentar. Quando aqueles que sofrem chegam até vocês chorando, quando encontram um doente, inclusivamente com uma doença mortal, quando lidam com aquelas que sofrem somente com debilidades aparentemente mais suaves, como ansiedade, elevada pressão sanguínea, etc., façam tudo o que estiver ao seu alcance e apliquem nele o processo que costumam utilizar. Reconheçam que estão polarizados e utilizem os novos medicamentos e a nova aparelhagem. Ensine-lhes o que é a intenção e façam tudo o que estiver na sua mão para proporcionar a cura. E assim acontecerá. Através da sua intervenção e do fato de deixarem a descoberto o seu karma para com eles, talvez eles vejam a luz que vocês lhe proporcionam. Isso poderá ficar evidente e então eles irão curar-se a si mesmos, se tal for universalmente correto. Não obstante, o contrato kármico que eles assinaram acabará sempre por ter a última palavra. Vocês não são responsáveis pelo contrato kármico dos pacientes. A sua responsabilidade consiste unicamente em acender a luz quando eles se encontram na escuridão e no desequilíbrio. Se eles escolherem saltar, dar cambalhotas ou dançar sob a luz que receberam, isso é prerrogativa deles, tal como continua a ser prerrogativa deles optarem por fechar os olhos a essa luz. A sua única responsabilidade é iluminar. Por conseguinte, acendam a luz e façam tudo o que puderem, e não aceitem a responsabilidade pela sua cura ou falta de cura. Alegrem-se pelo processo e sigam o seu caminho. Mas permitam-me uma advertência. Não abandone. Abandonar poderia significar a diferença entre um humano que potencialmente irá morrer e um humano que potencialmente receberá a iluminação, continuando a viver. Talvez, quem sabe, essa pessoa que conduzida para a leitura de um livro de Cryon nessa mesma noite, mais humor cósmico para o meu sócio, então, quando esse ser humano estiver preparado, a cura irá se produzir. Portanto, parte da cura que vocês aplicam poderá consistir simplesmente em preparar a pessoa para que outro a cure. Meus caros, não tenho que dizer o que direi a seguir. Se faço referência a essas questões, é para que tudo fique mais claro. Jamais deveria haver competição entre os curadores. Permitam que os egos se sublimem. Sigam em frente como grupo. Utilizem os seus métodos, ainda que sejam diferentes, sabendo que um deles poderá preparar uma pessoa para que outro possa vir a curá-la. Estes são os mecanismos da cura. Aqueles curadores que aplicam repetidamente a sua técnica nos pacientes e, mesmo assim, eles acabam por morrer, direi o seguinte: devem compreender a ação do universo e o tempo em que ele se dá. É possível que esse paciente tivesse que morrer, fosse como fosse, para poder receber a recompensa de regressar rapidamente, fresco e novo. Acaso isso está errado? O seu conceito humano sobre a morte nem sempre compreende isso, nem sempre está de acordo com o bem universal superior. Façam os possíveis por estarem em paz com o funcionamento oportuno do espírito. Serão vocês capazes de perceberem da delicada linha que liga a autocura à cura dos outros? O trabalho que fazem tendo em vista a sua autocura pode, de fato, produzir a autocura dos outros. Vocês estão aí somente para, através do seu próprio processo de cura e equilíbrio, mostrar-lhes a verdade do seu processo individual. É precisamente por isso que o atributo da intenção é tão crítico. Revisão de uma viagem. E, agora, permitam-me levá-los finalmente a fazer uma viagem. É significativo para a nova energia o fato de já a termos feito antes, a altura em que informei o meu sócio de que assim faríamos. Desejo que regressem ao lugar que visitamos há 5 meses. Desta vez, porém, falaremos do que está acontecendo. Meus caros, há 5 meses, tal não podia ser dito, pois não era oportuno. Agora já é. Por acaso se percebem do que aconteceu entretanto? Sentem o aumento do poder? Percebem a urgência? Percebem o aumento da velocidade? Deveriam. Este é um lugar realmente notável. Vou levá-los ao templo do rejuvenescimento.
numa época anterior à glaciação, a qual alguns não desejavam experimentar novamente, pois lá morreram. Todavia, existia uma grande sabedoria. É bastante irônico que ela desponte novamente agora. Isso acontece porque agora voltarão a ter os mesmos conhecimentos, mas sem o medo do extermínio. Superem esse medo, pois não passa de um fantasma. Revisitem comigo esse templo do rejuvenescimento. Vejam-no claramente em toda a sua beleza e compreendam a celebração que está envolvida na sua utilização. É aqui que os humanos são repolarizados. O que se passa é o seguinte: quando se aproximam para contemplar esse templo, verão uma agulha que aponta para o céu e outra agulha que aponta para a terra. Estas agulhas estão unidas por uma zona central e todo o conjunto é suportado por 5 apoios com uma certa inclinação. A sua cor é o negro. Por quê? Porque a maior parte das paredes é feita de uma substância que não pode ser magnetizada. Não existe aqui qualquer componente de metal, tal como vocês os conhecem agora. Além disso, a maior parte da estrutura é suave e ligeira, não pesa muito. Uma parte dela está feita à base de cristais moídos. Guardem bem esta composição, pois trata-se do mesmo material que vos protegerá no voo, nas viagens espaciais. Os 5 apoios são ocos. Mostram-se inclinados em relação à zona central, onde ocorre o trabalho e onde estão presos nela. O primeiro apoio é oco e contém o poder, que vai desde o chão até acima para se integrar no mecanismo. O segundo, também oco, contém a entrada e a saída utilizada pelos facilitadores. O terceiro contém a entrada e é utilizada pelo sacerdote de serviço, em cada dia. O quarto contém a entrada a ser utilizada apenas por quem vai ser equilibrado e curado. O quinto contém a saída a ser utilizada apenas por quem foi equilibrado e curado. Já antes me ouviram dizer que o espírito desfruta dessa cerimônia. O espírito sente feliz com esta cerimônia por razões que vocês desconhecem. O espírito, porém, não deseja ser adorado. Dificilmente poderia ser assim, pois conhece a humanidade de todos vocês. Ora, já que qualquer cerimônia pede repetição, podem ver que a verdade, é estacionária e funciona sempre da mesma maneira, uma e outra vez, repetidamente. A verdade é imutável. Os rituais são parceiros da repetição. É característico da raça humana querer superar-se, sempre através de desafios novos. As cerimônias ajudam a providenciar para os mesmos processos essenciais a sua repetição, rigorosamente igual, de cada vez que se realizam. Frequentemente, esses processos essenciais e verdadeiros são cuidadosamente mascarados sob o véu da religião. Assim se supera o desejo humano de querer sempre novidades. Uma cerimônia ajuda a proporcionar o mesmo processo, o qual precisa de ser repetido, sempre com a mesma exatidão. Se vocês tivessem que se preocupar com a sua respiração, já a teriam abandonado há muito tempo. Existe um simbolismo no acesso da entrada e da saída que devem ser utilizados apenas por quem vai ser curado. A entrada representa a ascensão e é da cor da morte. A saída, uma passagem que desce desde a câmara de trabalho para o exterior, representa o renascimento e também tem uma cor apropriada. São a cerimônia e o simbolismo no seu melhor, mais humor cósmico. Vamos agora à câmara interior. Enquanto que antes lhes oferecia a visão do que estava ocorrendo aqui, desta vez direi como as coisas se passam. Há 2 mesas, ambas giratórias. Repararão que se movem numa sincronização perfeita. Quer dizer, quando uma gira numa direção, a outra faz o mesmo movimento. A velocidade de rotação também é a mesma para ambas as mesas. À volta de uma delas, como disse antes, estão uns quantos facilitadores com as suas mãos sobre algo. O objetivo humano, aquele que será reequilibrado, está na outra mesa, sozinho, acompanhado apenas por um único facilitador. Na mesa onde estão os facilitadores, um deles, a sacerdotisa, destaca-se claramente, pois apoia a mão sobre 2 globos, que dispõem de pontos de apoio para os dedos. Esses globos estão ligados aos polos positivo e negativo da maquinaria, a qual mede a vibração da sacerdotisa. Os facilitadores, à sua volta, reforçam o equilíbrio.
tal como os membros deste grupo proporcionam mais equilíbrio uns aos outros do que se fizessem sozinhos. A sacerdotisa do dia é quem tem o maior equilíbrio disponível. O aparelho lê os órgãos equilibrados, todas as polaridades corretas e interpreta-os. Depois canaliza essa informação para a gigantesca maquinaria situada por cima e por baixo do paciente, assim reequilibrando a polaridade dos seus órgãos. Captaram essa imagem? Percebem como funciona a polaridade? Compreendem o que está acontecendo? Um humano equilibrado na polaridade correta não permitirá a doença. Um humano equilibrado viverá muito mais tempo. É a isto que eles chamam rejuvenescimento. A mesa onde está o humano a rejuvenescer opera em vários planos físicos, vertical, horizontal e também numa certa inclinação, e em oscilação rotativa. O facilitador que está com ele está ali somente para assegurar que se sinta confortável e para garantir que permanece firmemente seguro à mesa, que está ligada ao sistema de regeneração. Este trabalho é efetuado através de uma ciência tridimensional, assim como a interação da máquina com a sacerdotisa humana equilibrada, a qual fornece, através dos globos onde apoia as mãos, a informação que permite equilibrar quem está na outra mesa. Uma vez terminado o processo de rejuvenescimento, o humano levanta-se da mesa giratória e ocorre uma grande celebração. Todos os presentes na sala sentam-se cheios de alegria e aplaudem o processo. Numa cerimônia, cobrem um indivíduo com uma túnica especial antes de descerem através da passagem para o exterior. Esta túnica será usada durante 3 dias para que todos saibam do que se passou e festejem juntos. Pronto. Agora já sabem o que se passou neste templo. Na verdade, é um templo com um sacerdote ou sacerdotisa onde opera uma pura ciência, a biologia e a mecânica associados com a inteligência. Algumas destas coisas poderão parecer-vos absurdas. A verdade, porém, continuará a ser verdade, independentemente do vosso nível de compreensão. Finalmente terminarei dizendo o seguinte. Há 2 dias atrás, o meu sócio colocou uma pergunta que nunca tinha sido feita a Cryon. A resposta de Cryon é irrelevante, mas a pergunta por si só já diz muitas coisas. Sabem, quando o espírito surge perante os humanos, estes reagem de uma forma esperada, o que está correto devido à vossa duplicidade. Alguns sentem-se temerosos, outros imbuídos de um grande respeito. As perguntas que os humanos fazem ao espírito continuam a ser as mesmas. O que devo fazer? Onde deveríamos ir? Como funciona isso? O que irá acontecer? No entanto, raras as vezes fazem a si mesmo as perguntas que foi feita a Cryon há 2 dias atrás. O que posso fazer por você, Cryon? O que é que faz Cryon feliz? Meus queridos seres humanos, esta pergunta representa a duplicidade do amor. Agora vocês são capazes de me amarem tal como eu vos amo, e podem fazê-lo. É o princípio da comunicação em 2 sentidos que tão ternamente desejamos estabelecer com vocês. A nova energia começa a proporcionar condições para esse tipo de comunicação, e o espírito começa a senti-la, mostrando-se sensível a ela. Querem saber a resposta à pergunta que foi feita? Bom, trata-se somente daquilo que esperam de mim, se realmente me conhecem. O que Cryon deseja simplesmente é permanecer sentado aos seus pés e amá-los. E assim é. Cryon. Palavras do escritor Lee Carroll. Pouco tempo depois da canalização que você acaba de ouvir ou ler, veio ter comigo uma pessoa chamada Mark Warner, um arquiteto que, em março de 1993, tinha lido a transcrição da canalização de Cryon e assistira a outras ocorridas posteriormente. Sentiu-se intrigado com o templo do rejuvenescimento da Atlântida, o local que Cryon nos tinha levado a visitar nos últimos meses. Perguntou-me se poderia desenhar esse templo, pois a sua viagem fora de tal maneira real que estava convencido de o ter visto de fato juntamente com as outras pessoas. Concordei com a sugestão, mas perguntei-me intimamente se ele seria capaz de reproduzir o templo através do que tinha visto.
Não dei qualquer outra informação sobre o templo que eu mesmo vira durante a canalização de Cryon, a que você acabou de ouvir. Uma semana depois, Mark telefonou-me para me perguntar se eu estaria disposto de o visitar para apreciar os esboços que fizera a lápis do Templo do Rejuvenescimento na Atlântida. Enquanto me dirigia ao longo da costa para a casa de Mark, situada junto ao mar, voltei a questionar a moralidade das minhas ações, pois não tinha julgado a estrutura arquitetônica que vira na canalização, tendo preferido mantê-la oculta, precisamente para provar de que os outros também tinham visto o mesmo que eu vira. Faço isso com frequência, pois continuo agarrado a essa parte humana que me grita: prova-o. Quando o Espírito me transmite informação que me parece estranha, como foi o caso do Templo do Rejuvenescimento, Cryon tinha nos levado 2 vezes ao templo e eu sentia-me de pé diante dele e logo a seguir no seu interior. Observei a sua altura, comprimento em perspectiva em relação ao resto e mais tarde cheguei até a sentir o perfume do seu interior. Fico sempre com a sensação de que, regra geral, obtenho as melhores visões do que os outros que participam da reunião. Mas o Espírito sempre me disse que estas coisas não são propriedades de ninguém. Assim que... quem sabe? A informação que decidi manter secreta foi que as 2 agulhas estavam retorcidas, como que estriadas em espiral, tal como os cones de gelado. Não falei desses detalhes a ninguém, e posto que a maioria das agulhas das igrejas das nossas culturas são direitas, esperava que a maior parte das pessoas tivesse visto o templo com agulhas planas. De fato, a nossa cultura também tende a construir estruturas angélicas, quer dizer, altas e delgadas, com um dedo a apontar para Deus. Entrei na casa de Mark sabendo que, se as agulhas não aparecessem corretamente retorcidas nos seus desenhos, podia concluir que ele imaginara algo que na realidade não tinha visto. Porém, quando olhei para os desenhos, fiquei assombrado. Ali, diante dos meus duvidosos olhos, encontravam-se as agulhas tal como eu as tinha visto. Mark também tinha estado lá. Mas por que é que eu duvido tanto dessas coisas? Bom, o Espírito oferece-me incontestável e regularmente a verdade, de forma que talvez um dia eu consiga captá-la. Felicitei Mark pelo seu trabalho e perguntei-lhe se podia incluir o seu desenho no livro 2. O desenho da página seguinte é o resultado do seu trabalho. Na minha opinião, reproduz exatamente o Templo do Rejuvenescimento, que muitos de nós utilizamos na Atlântida. Agora, sei que foi assim. Observe o desenho e veja se guarda algum tipo de memória dessa estrutura. Dentro de você, alguma coisa deveria dar sinal, posto que foi um símbolo grandioso da nossa vitória sobre a morte, assim como na sábia compreensão sobre de como a ciência, a saúde e espírito se encontram eternamente entrelaçados, algo que tanto desejo nesses tempos modernos. Este é um bom exemplo de como cada um de nós pode apreciar o trabalho de colaboração. Eu não sou um artista, de forma que, sem a boa vontade de Mark para fazer aquilo que o Espírito evidentemente desejava que fosse feito, estar no lugar certo e no momento adequado, não teríamos aqui qualquer representação do templo, e este livro seria menos completo do que é. Tenho de expressar o meu agradecimento a Mark, tal como a outros que, ao longo do caminho, têm contribuído para a obra de Cryon. Lee Carroll.